Olá, tudo bem? Hoje, queridos do nosso curso técnico de administração, nós estamos estudando ainda as disciplinas eletivas e, no caso, estamos estudando química. E nós estudamos na última aula as ligações iônicas. Hoje nós estudaremos as ligações covalentes. Então, elas ocorrem entre os não metais. Como elas acontecem entre os não metais, quem são esses elementos? Quem que fazem parte? Fazem parte a família 1A, a família 3A, a família 4A, a família 5A, a família 6A, a família 7A. Estes são os elementos e todo mundo quer ficar igual à família 8A. Na família 1A nós temos quem? O hidrogênio. Na 3A, o boro. Na 4A, o carbono. Na 5A, o nitrogênio e o fósforo. Na 6A, nós temos o oxigênio e o enxofre. Na 7A, nós temos o flúor, nós temos o cloro, o bromo e o iodo. Estes são considerados não metais. Todo mundo quer ficar igual ao hélio e o neônio. Por quê? Nós vamos já aprender, e vamos já aprender isso aqui, que todos os elementos químicos tendem a fazer ligação. As ligações elas acontecem por um motivo. As ligações elas ocorrem por um motivo, que é a estabilidade. E essa estabilidade é entendida como regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Ela diz que tem que ter 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na última camada. Vamos ver? Exemplo. Quando a gente diz que tem que ter 8 elétrons na última camada, nós temos a exceção. Quem é a exceção? A exceção será o hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio e o boro. Por que eles são exceção? O boro vai ficar igual a 6 elétrons e estes aqui vão ficar igual a 2 elétrons. Veja, se eu pegar o hidrogênio, ele tem 1 elétron na primeira camada. 1 elétron na primeira camada. Se ele ganhar mais um, ele fica igualzinho o hélio. O hélio é o elemento que tem 2. Ele tem 2. Ele tem 2 e um nêutron. Então, o hidrogênio, o lítio, todo mundo quer ficar igualzinho ao hélio. Veja, o lítio. Lítio tem 3 prótons e tem 3 elétrons. 2 na primeira camada e 1 na primeira camada. Se o lítio perder um elétron, ele se transforma num cátion. Por quê? Ele vai ficar igual ao hélio. Olha, quando ele perde um, ele fica igual ao hélio, que tem 2 elétrons. Nestas condições, o diferente aqui é o boro. O boro, ele vai ter 5. Certo?
Ele tem 5. E ele quer ficar com quantos? Com 6. Ele quer ganhar mais. Ele quer ganhar mais 3. É assim que o boro vai ficar com 6. Ele é o único que vai ficar com 6. Mas se você pegar, por exemplo, o carbono, ele quer ficar com 4. Ele tem 4. O átomo de carbono tem 4. Ele quer ganhar mais quanto? Mais 4. Para ficar com quantos? Com 8. Porque todos eles querem ficar igual ao hélio, com 8. 8 é a estabilidade, é a regra da estabilidade. Então, as ligações ocorrem por esse motivo, que eles querem ficar com 8 elétrons. Então, uma coisa a gente vai ter que aprender. Baseado na família que eu estou, é a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Por exemplo, o hidrogênio, 1. O boro, 3, porque eu estou na 3A. O carbono, 4, porque eu estou na 4A. O nitrogênio, 5, porque eu estou na 5A. O fósforo, 5, porque eu estou na 5A. O oxigênio, 6, porque eu estou na 6A. O enxofre, 6, porque eu estou na 6A. E o flúor, 7, porque eu estou na família 7A. O bromo, 7, porque eu estou na família 7A. E o iodo, 7, porque também estou na família 7A. O hélio é 2, que tem muita gente que quer ficar igual a ele. E o neônio, 8, porque ele já é completo. Por isso que ele não faz ligação química. O neônio não faz ligação química exatamente porque ele já tem 8. Então, como é que vai acontecer uma ligação? Como vai acontecer uma ligação? Você imagina o carbono. O carbono. Quantos elétrons ele tem? Quantos elétrons ele tem? 4. O carbono vai ter 4. Não é? Então, o carbono tem 4. O carbono tem 4 elétrons. Ele tem 4 aqui, ó. Só que ele precisa de quantos? Ele precisa de mais 4. Quem tem 4 para dar para ele, por exemplo? O hidrogênio. O hidrogênio tem. Olha o hidrogênio. Olha o átomo de hidrogênio, ó. O átomo de hidrogênio, ele tem quantos, professor? O átomo de hidrogênio tem 1. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai entrar aqui, ó, na órbita. Ele vai entrar na órbita, eu vou diminuir ele aqui, ó. Ele vai entrar na órbita e vai fazer essa ligação química aqui, ó. Vai acontecer uma ligação química entre este elétron do carbono e o elétron do hidrogênio. Veja,
Por que serão necessários 4? Por que será necessário 4? Porque o carbono, ele tem, ó, o carbono tem 4 na última camada. E ele precisa de mais quantos? Mais 4. Como que é o nome disso aqui, ó? Como que é o nome? Isso aqui, ó, essa ligação se chama, aqui é um orbital molecular. Isso se chama orbital molecular. O orbital molecular é formado quando o elétron de um é compartilhado com o elétron do outro. Neste caso, as ligações covalentes, ó, as ligações covalentes ocorrem por compartilhamento de elétrons. Ocorre por compartilhamento de elétrons, né? Formando os orbitais moleculares. Formando os orbitais moleculares. Então, olha, de um jeito diferente. Vamos lá. Se eu tiver o O ligado no outro O, veja, quantos elétrons tem o O? Quantos elétrons tem o O? 6. E o outro O? 6. Se eu tenho 6, eu preciso de quantos? Se eu tenho 6, eu preciso de quantos? Eu preciso de 2. Porque eu tenho que chegar a quanto? Eu tenho que chegar a 8. Então, quantos compartilhamentos vai ter entre um O e outro O? 2. Como que a gente representa isso? Como que a gente representa? A representação é O dupla O. É O dupla O. Por exemplo, se eu tiver HOH, quantos elétrons tem o H? 1. Quantos elétrons tem o O? 6. E eu preciso de quantos? Quem tem 1 vai precisar de 1. Quem tem 6 precisa de 2 para chegar a 8. O hidrogênio quer ficar igual ao hélio, com 2, que é diferente. Então, neste caso, nós temos uma ligação. Como vai ser essa ligação, professor? Como vai ser? Vai ser H ligado no O, ligado no H. E se eu tiver o H ligado no Flu? Como que seria? Ó, o H tem quantos elétrons? 1. E o Flu? 7. Quantos elétrons vão compartilhar? Quem tem 7 precisa somente de 1. Então, como que vai ficar essa ligação? Como que vai ficar essa ligação? Vai ficar H ligado no F. Agora, vocês para treinamento, né? Para treinamento,
Faça a ligação. Monte a molécula do NH3, do CH4, do BH3 e do CO2. Bons estudos! Até a próxima!